Você já imaginou estar grávida de 8 meses e sentir mãos nas suas costas? Mas não eram mãos ajudando. Não eram mãos amorosas, eram mãos empurrando. E aí, você cai. 22 degraus de mármore. Seu crânio racha no chão. Seu pulso quebra. E lá em cima, no topo da escada, a amante do seu marido está te observando, sorrindo, sussurrando uma única palavra: ops. Agora, respira fundo, porque isso não é só mais uma história de traição. Isso aqui vai muito além. Estamos falando de um caso de 2 anos, uma obsessão de 20 anos, 47 milhões de reais roubados e uma conspiração tão absurda que você não vai acreditar que é baseada em fatos reais. Mas olha, eu te faço uma promessa. Até o final dessa história, você vai ver uma mulher quebrada renascer das cinzas. Você vai ver os culpados pagarem por cada mentira. E você vai presenciar uma vingança tão satisfatória, tão completa, que vai querer levantar e aplaudir. Fica comigo até o final, porque quando essas imagens aparecerem no tribunal, cara, você não vai querer perder isso. A última coisa que ela ouviu antes do corpo bater no mármore foi aquele sussurro. Ops. Uma palavra. Suave como seda, fria como gelo. Cheia de satisfação. Então a gravidade tomou conta. O tempo ficou estranho, elástico. Cada segundo durava uma eternidade enquanto ela despencava pela escadaria daquela mansão. 22 degraus de mármore. Ela só ia descobrir esse número depois. 22 degraus entre a mulher que ela tinha sido e a mulher que ela ia se tornar. As mãos dela voaram pro abdômen enquanto caía. 8 meses de gravidez. 32 semanas construindo aquela vida dentro dela. Todo instinto, cada fibra do ser dela gritava uma coisa só: proteja o bebê. Proteja o bebê. Protege o bebê. O ombro dela bateu no corrimão de ferro. A dor explodiu pelo braço inteiro. O quadril rachou contra o degrau, depois outro, e outro. O corpo dela se contorceu, se enrolou tentando proteger aquela barriga inchada dos impactos que não paravam de vir. O lustre de cristal acima dela girava. A luz se espalhava pela visão dela como estrelas quebradas. O cheiro de polidor de limão invadiu as narinas dela. Aquele mesmo produto que as empregadas usavam toda terça-feira. Ela sempre amou aquele cheiro. Agora ele ia assombrá-la para sempre. O pulso dela dobrou num ângulo que enviou uma dor aguda por todo o braço. Ela ouviu algo estalar, sentiu os ossos se mexendo onde não deviam se mexer. O chão de mármore vinha voando em direção a ela. Ela ouviu o próprio crânio conectar com a pedra. Um baque horrível que pareceu ecoar pelo hall inteiro da mansão. O som era molhado, pesado, definitivo. A última imagem gravada na mente dela foi Sloane Fitzmore, parada no topo da escada, perfeitamente imóvel, observando. Um sorrisinho brincando no canto dos lábios. Aqueles lábios pintados de vermelho que ela tinha elogiado na festa de Natal da empresa mês passado. Que tom lindo, ela tinha dito. Combina muito com você. Sloane tinha sorrido naquela hora também. O mesmo sorriso que ela usava agora. O sorriso de uma mulher que tinha conseguido exatamente o que queria. Então a escuridão engoliu tudo. Ela voltou devagar, como se estivesse nadando através de água escura em direção a uma luz distante e vacilante. A jornada parecia infinita. Toda vez que achava que estava perto de romper a superfície, algo a puxava de volta para baixo. Vozes iam e vinham. Mãos a tocavam. Máquinas apitavam em ritmos que ela não conseguia entender. Finalmente, depois do que podia ter sido horas, ou dias, ou semanas, ela abriu os olhos. Teto branco. Luzes fluorescentes agressivas. O cheiro de desinfetante hospitalar, químico, errado. Tão diferente do polidor de limão da casa dela. Será que ainda era a casa dela? Algum dia tinha sido. Ela tentou se mexer e a dor explodiu no pulso. Um grito suave escapou dos lábios antes que ela pudesse segurar. Mary, Mary, você tá me ouvindo? O rosto de Harper entrou em foco. Sua melhor amiga desde a faculdade de enfermagem. Elas tinham se conhecido estudando um cadáver na aula de anatomia, as duas com cara de nojo mas determinadas a não serem as primeiras a vomitar. 12 anos de amizade construídos naquele momento de fraqueza compartilhada. Agora Harper parecia pior do que ela jamais tinha visto. Olheiras profundas. Linhas de preocupação marcando a testa. O rabo de cavalo normalmente perfeito estava desgrenhado, fios escapando para todo lado. Quanto tempo ela tinha ficado sentada naquela cadeira de plástico desconfortável? O bebê. A voz dela saiu arranhada, como se tivesse engolido o vidro quebrado. A mão dela foi pro abdômen. Ainda redondo, ainda ali. Mas ainda estava se mexendo. O bebê ainda estava vivo. Ela não conseguia sentir nada através da névoa de dor e medicação.
O pânico arranhou o peito dela com dedos afiados e desesperados. O bebê tá bem. Harper agarrou a mão dela, apertou forte. Quase forte demais. O bebê tá perfeito. Batimento cardíaco forte, sem sofrimento fetal. Você protegeu ela, Mary. Mesmo caindo, mesmo com tudo, você protegeu ela. Lágrimas escorreram dos cantos dos olhos dela. Um alívio tão intenso que doía fisicamente. Mais doloroso que o pulso quebrado, as costelas machucadas, a pulsação no crânio. Ela contou na cabeça do jeito que a doutora Brennan tinha ensinado nas consultas pré-natais. 1, 2, 3, respira, sente, espera. Então ela sentiu. Um chutinho contra a palma da mão. Forte, insistente, exigindo atenção do jeito que a filha dela já fazia mesmo antes de nascer. A pequena lutadora ainda estava lá. Ainda sobrevivendo. Ainda se recusando a desistir. O que aconteceu? Ela sussurrou. As lembranças estavam embaçadas, fragmentadas. Como um espelho que tinha sido despedaçado e colado de volta às pressas. Pedaços estavam faltando, outros estavam no lugar errado. Ela lembrava de escadas. A escadaria principal que ela tinha descido milhares de vezes ao longo de 6 anos de casamento. Lembrava de alguém atrás dela. O clique de saltos no mármore. O cheiro de perfume caro que não era o dela. E aquela palavra. Aquela palavra horrível e satisfeita. Ops. Você caiu, Harper disse cuidadosamente. O treinamento de enfermeira dela era evidente no tom medido, na escolha cuidadosa das palavras. Na mansão. Descendo a escada principal. A Lúcia te encontrou no chão. Ela ligou pro SAMU. Lúcia. A empregada que eles tinham contratado 3 meses atrás para ajudar a preparar pro bebê. Uma mulher calorosa de 40 e poucos anos, com olhos gentis e mãos capazes. Eficiente, confiável. Ela tinha gostado dela imediatamente, tinha se sentido segura com ela na casa. Cadê o Preston? Algo passou pelo rosto de Harper. Uma sombra, uma escuridão. O aperto na mão dela ficou quase imperceptível mais forte. Ele tá a caminho. A caminho. Ela tentou se sentar e imediatamente se arrependeu. O quarto inclinou violentamente. A cabeça pulsava com uma dor que batia atrás do olho esquerdo como um segundo coração. Náusea rolou pelo estômago. Há quanto tempo eu tô aqui? 6 horas. 6 horas. O marido dela tinha ficado inacessível por 6 horas enquanto ela estava inconsciente numa cama de hospital. Enquanto a vida da filha não nascida deles pendia por um fio. Enquanto médicos faziam exames e monitores apitavam e Harper sentava sozinha no quarto estéril esperando. Algo frio se instalou no estômago dela. Algo que não tinha nada a ver com os ferimentos. Ela pensou em todas as vezes que Preston tinha ficado inacessível. As viagens de negócios que se estendiam. As reuniões que não podiam ser interrompidas. O telefone que estava sempre no silencioso quando ela precisava dele. Ela tinha arranjado desculpas por anos. Ele era ocupado. Ele era bem-sucedido. Ele estava construindo algo importante. Mas 6 horas? Enquanto a esposa grávida dele estava no hospital? A porta se abriu e uma mulher de jaleco branco entrou. Doutora Catherine Brennan. Ela reconheceu das consultas pré-natais. Calma, competente. O tipo de médica que te fazia sentir segura só de entrar na sala. Senhora Short, que bom ver você acordada. A doutora checou os monitores, fez anotações no tablet. Os movimentos dela eram eficientes, praticados. Você tem uma concussão moderada severa. Seu pulso esquerdo está fraturado em 2 lugares. Você tem múltiplas contusões no quadril e no ombro, 3 costelas machucadas e algumas lacerações superficiais que precisaram de pontos. Você vai ficar dolorida por semanas, talvez meses. Ela fez uma pausa, olhou para ela com algo parecido com espanto. Mas o bebê, sua filha é notavelmente resiliente. Nós monitoramos ela continuamente desde que você chegou. Batimento cardíaco forte e estável. Sem sinais de descolamento de placenta, sem sofrimento fetal, sem indicação de nenhum trauma. Honestamente, senhora Short, eu já vi quedas de alturas muito menores terminarem em tragédia. O fato de você e seu bebê terem sobrevivido com os ferimentos que vocês têm é nada menos que milagroso. Milagrosa. Com sorte. Essas palavras continuavam sendo aplicadas à situação dela. Mas ela não se sentia sortuda. Ela se sentia quebrada, confusa. Como se o chão debaixo dos pés dela tivesse mudado e ela não conseguisse encontrar o equilíbrio. Doutora, Harper disse baixinho, a polícia tá aqui. Eles querem falar com ela. O coração dela falhou uma batida. Polícia? Por que a polícia estaria aqui?
A doutora Brandon e Harper trocaram um olhar. Aquela comunicação silenciosa entre profissionais médicos que sempre significa que algo estava sendo deixado sem dizer. Algo importante. Algo que mudaria tudo. Tem algumas perguntas sobre sua queda, a doutora Brennan disse cuidadosamente, escolhendo cada palavra com precisão. Sobre como aconteceu. Eles precisam do seu depoimento quando você estiver pronta. Eu caí escada abaixo. É o que aconteceu. Eu perdi o equilíbrio e caí. Mary. Harper se inclinou mais perto. A voz dela caiu para mal acima de um sussurro. Íntima, urgente. A Lúcia encontrou algo na babá eletrônica. A babá eletrônica. Ela tinha quase esquecido dela. Preston tinha insistido em instalar no mês passado. Pro bebê, ele disse. Para vigiar o quarto da criança. Para ter certeza que tudo vai estar seguro. Eles tinham testado ela no corredor de cima porque o quarto do bebê não estava pronto ainda. Os pintores ainda estavam trabalhando no mural. Os móveis não tinham chegado. O corredor de cima. Onde as escadas começavam. Onde ela estava em pé antes de cair. O que ela encontrou? Antes que Harper pudesse responder, a porta se abriu de novo. Preston entrou como se fosse dono do lugar. O que tecnicamente ele era. Preston Ashford era dono de muita coisa. Uma empresa de tecnologia valendo 400 milhões de reais. Uma mansão nas colinas com 14 quartos e vista para a cidade inteira. Uma frota de carros de luxo. Um jato particular. Uma casa de férias em Aspen. Um apartamento em Manhattan. E um iate ancorado em Mônaco. E ela. Por 6 anos, ele tinha sido dono dela também. Ela só não tinha percebido até esse momento. Meredith. Ele atravessou pro lado da cama em 3 passadas longas. Pressionou um beijo na testa dela. Os lábios dele estavam frios. O hálito cheirava a café e algo mais. Algo floral. Familiar. Graças a Deus você tá bem. Eu vim assim que soube. 6 horas, ela disse baixinho. Levou 6 horas. Eu estava em reuniões. Meu celular estava desligado. Você sabe o quão importante é a revisão trimestral. Os membros do conselho vieram de Tóquio. Eu não podia simplesmente sair. A mão dele encontrou a dela. O gesto parecia automático, ensaiado. Como algo que ele tinha visto em filmes e agora estava performando para uma audiência. Eu tô aqui agora. É isso que importa. Ela estudou o rosto do marido. Queixo quadrado. Olhos azuis. Os fios prateados atravessando o cabelo escuro nas têmporas que ela sempre achou distinguidos. Bonito naquele jeito corporativo. Como um homem que pertencia em capas de revista e em salas de diretoria. Ela tinha se apaixonado por aquele rosto uma vez. Tinha confiado naquele rosto com a vida dela, o futuro dela, o coração dela. Agora ela procurava nele algo que não conseguia nomear. Algo que deveria estar lá e não estava. Preocupação. Medo. Amor. A expressão que ele usava estava errada de alguma forma. Como uma máscara que não se encaixava direito. Senhora Ashford. Um homem apareceu na porta. Ombros largos, olhos cansados. O tipo de exaustão que vinha de ver muita escuridão humana. Um distintivo estava preso no cinto. Dourado, oficial. Sou o detetive Thomas Brennan. Sem parentesco com a doutora, antes que pergunte. Tenho algumas perguntas sobre o acidente da sua esposa. Claro. Preston se endireitou, deslizou para a voz profissional dele. A que ele usava para investidores e jornalistas. Suave, controlada, imperturbável. Qualquer coisa para ajudar. A segurança da minha esposa é minha prioridade máxima. Na verdade, senhor, eu gostaria de falar com a senhora Ashford sozinho primeiro. O olhar do detetive era firme, ilegível. Procedimento padrão em casos como esse. A mandíbula de Preston apertou. Quase imperceptível. Mas ela tinha sido casada com ele por 6 anos. Ela conhecia cada microexpressão, cada sinal, cada movimento minúsculo que traía o que ele estava pensando embaixo da superfície polida. E aquele aperto em particular significava que ele estava infeliz com algo. Preocupado com algo. Com medo de algo. Não acho que minha esposa precisa ser interrogada na condição dela. Ela passou por uma experiência traumática. Ela precisa de descanso, não de perguntas. Não é um interrogatório, senhor. Só algumas perguntas. O detetive Brennan levantou um tablet. A tela estava escura, mas ela podia ver o próprio reflexo no vidro. Pálida, machucada, mal reconhecível. Nós temos filmagens que gostaríamos que ela revisasse. Preston ficou imóvel. A imobilidade chamou a atenção dela mais que qualquer outra coisa.
O marido dela nunca estava parado. Ele estava sempre se mexendo, falando, comandando, preenchendo cada sala com a presença e a energia dele. Ele não conseguia assistir um filme sem checar o telefone. Não conseguia ter uma conversa sem andar de um lado para o outro. Não conseguia existir sem movimento. Mas naquele momento ele congelou. Como um homem que acabou de ver algo terrível. Como um homem que acabou de ouvir uma notícia muito ruim. Filmagens. A voz dele ficou nivelada, casual. Mas algo por baixo tinha mudado. Rachado. Da babá eletrônica no corredor de cima, o detetive Brennan disse. Sua empregada recuperou a gravação e nos contatou. Ela estava bastante preocupada com o que viu. Os olhos de Preston saltaram para ela, depois para longe. Rápido. Culpado. A mão dele ainda estava segurando a dela, mas o aperto tinha ficado frouxo. Sem vida. Eu gostaria de ver, ela disse. A voz dela soou mais forte agora. Mais clara. Algo estava acontecendo aqui. Algo que ela não entendia ainda. Mas ela ia entender. Ela ia ver com os próprios olhos. E então ela ia saber. Qualquer que fosse a coisa, ela queria ver. O detetive Brennan assentiu. Ele puxou uma cadeira para perto da cama, sentou, virou o tablet e apertou play. A filmagem era granulada. Preto e branco. Qualidade de câmera de segurança. Não produção de Hollywood. Mas clara o suficiente. Mais que clara o suficiente. Ela se viu parada no topo da escadaria. A mão no corrimão de ferro. A outra mão segurando o celular. Ela estava olhando para algo na tela. Um texto talvez. Ou um e-mail. Ela não conseguia lembrar agora. Parecia tão sem importância comparado a tudo que veio depois. Então uma figura apareceu atrás dela. Sloan Fitzmaurice. 29 anos. Loira. Linda naquele jeito afiado e angular que fotografava bem e ficava bom em salas de diretoria. Ela tinha sido assistente executiva de Preston por 3 anos. Eficiente, profissional. Sempre perfeitamente vestida em roupas de grife que eram só ligeiramente inapropriadas para um ambiente de escritório. Apertadas demais, curtas demais, muita pele. Ela nunca tinha pensado muito sobre ela. Além de uma gratidão leve por ela manter a agenda de Preston organizada. Além de uma curiosidade ocasional sobre como ela bancava aquelas roupas de grife com salário de assistente. Na tela, Sloan se aproximou. Os lábios dela estavam se mexendo. Dizendo algo. O áudio estava abafado, mas a expressão era clara. Veneno. Ódio puro e não diluído torcendo os traços bonitos dela em algo feio. Algo monstruoso. Ela se viu virar. Viu a confusão no próprio rosto. O começo de uma pergunta se formando nos lábios. O que você está fazendo aqui? Ou talvez posso te ajudar. As respostas educadas de uma mulher que ainda não entendia que estava em perigo. Então a mão de Sloan disparou. O empurrão foi deliberado. Forte. Sem acidente. Sem tropeço. Sem tentativa de ajudar ou firmar ou pegar. Sloan Fitzmaurice colocou as 2 palmas abertas contra as costas dela e empurrou com toda a força. Um empurrão violento e proposital projetado para mandar ela despencando 22 degraus de mármore abaixo. O tablet mostrou ela caindo. Tombando. O corpo batendo nos degraus como uma boneca de pano. Braços se agitando. Pernas se torcendo. A impotência horrível de alguém sem controle sobre o próprio corpo. Então o rosto de Sloan preencheu o quadro. Ela tinha se movido pro canto da escada. Olhando para baixo onde ela tinha pousado. Observando. Os lábios dela se curvaram num sorriso pequeno e satisfeito. O sorriso de uma mulher que tinha realizado algo que estava planejando há muito tempo. Então a expressão mudou. Se transformou. Horror substituiu satisfação num instante. A boca dela se abriu num grito praticado. Ela correu escada abaixo com urgência teatral. A performance era impecável. Colega preocupada correndo para ajudar. Espectadora inocente que testemunhou um acidente terrível. Ninguém teria sabido. Exceto que a câmera sabia. A câmera viu tudo. A tela do tablet escureceu. O quarto do hospital ficou completamente silencioso. Harper tinha a mão pressionada sobre a boca. Lágrimas desciam pelo rosto dela. A doutora Brennan estava congelada perto dos monitores. A compostura profissional rachada. O detetive Brennan observava todos eles com olhos cuidadosos e avaliadores. E Preston? Preston estava encarando o tablet com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não horror com o que Sloan tinha feito. Não raiva da mulher que tinha tentado matar a esposa grávida dele. Não tristeza ou choque ou nada das coisas que um marido amoroso deveria sentir nesse momento. Nem mesmo surpresa. Medo. Preston Ashford estava com medo. Mas não com medo por ela. Com medo de outra coisa inteiramente.
Com medo do que isso significava. Do que isso revelava. Do que ia acontecer agora. Onde você conseguiu isso? A voz dele saiu áspera. Estrangulada. Isso é propriedade privada. Você não pode simplesmente pegar filmagens da nossa casa sem o mandado. Sua empregada forneceu voluntariamente, senhor. O tom do detetive Brennan tinha ficado plano. Profissional. O tom de um homem que tinha visto reações culpadas o suficiente para reconhecer uma quando via. Ela testemunhou as consequências e garantiu a evidência antes que alguém pudesse adulterá-la. Adulterar? O que você está insinuando? Isso é claramente um mal-entendido. A Sloan provavelmente estava tentando pegar ela. Minha esposa perdeu o equilíbrio e a Sloan tentou ajudar. O ângulo faz parecer errado, mas tenho certeza que se você conversar com a Sloan ela pode explicar tudo. Ela ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. Elas viu sair da boca do marido e elas podiam muito bem estar em língua estrangeira. Ele não estava defendendo ela. Ele não estava exigindo a prisão de Sloan. Ele nem estava perguntando se ela estava bem. Ele estava protegendo Sloan. Você sabia. Ela disse isso. O quarto ficou silencioso de novo. De alguma forma ainda mais silencioso que antes. O tipo de silêncio que precede terremotos e explosões e o fim de tudo familiar. Preston finalmente olhou para ela. Realmente olhou para ela. E nos olhos dele ela viu tudo o que precisava saber. A culpa. O cálculo. O jeito que ele já estava planejando o próximo movimento dele. O jeito que ele sempre esteve 3 passos à frente jogando um jogo que ela nem sabia que existia. Meredith, vamos não fazer isso aqui. Vamos não fazer uma cena. Você tá ferida. Você precisa descansar. A gente pode conversar sobre isso depois. Em particular, quando você estiver se sentindo melhor. Há quanto tempo, Preston? Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto familiar de frustração. De aborrecimento. O mesmo gesto que ele fazia quando ela perguntava muitas coisas sobre a agenda dele. Quando ela queria conversar sobre o relacionamento deles. Quando ela fazia qualquer coisa que o inconveniasse. Ela sempre tinha pedido desculpas quando ele fazia aquele gesto. Tinha recuado. Tinha se dito que estava sendo exigente demais. Carente demais. Demais. Não mais. É complicado, ele disse. Ela me empurrou escada abaixo. Ela tentou matar nosso bebê. A mão dela encontrou o abdômen de novo. Protetoramente. Instintivamente. Sentindo por aquele chute. Reconfortante. E você tá protegendo ela. Você tá parado aí defendendo a mulher que tentou assassinar sua filha. Há quanto tempo isso tem acontecido? A boca de Preston se abriu. Fechou. Abriu de novo. Pela primeira vez no casamento, o marido dela parecia não ter palavras. Sem explicação suave. Sem desvio charmoso. 2 anos, ele finalmente disse. As palavras caíram como pedras na água parada. Criando ondas que se espalhariam para sempre. Mudando tudo. Mais ou menos. 2 anos. 730 dias de mentiras. 2 anos de noites tardias que não eram realmente sobre trabalho. 2 anos de viagens de negócios onde a assistente dele casualmente o acompanhava para reuniões importantes. 2 anos de olhar nos olhos dela toda manhã e dizer que amava ela enquanto dormia com outra pessoa toda noite. 2 anos construindo uma vida numa fundação de areia. De areia movediça. De nada. Ela começou a rir. O som a surpreendeu. Áspero e quebrado e completamente errado para um quarto de hospital. Mas ela não conseguia parar. O absurdo de tudo. O absurdo devastador. Ela tinha confiado nele. Ela tinha amado ele. Ela tinha dado a ele tudo o que tinha para dar. E ele tinha estado traindo ela o tempo todo. Sai, ela disse quando a risada morreu. Meredith, deixa eu explicar. Não é o que você pensa. A Sloan e eu, a gente tem uma conexão. Mas não significa que eu não te amo. Essas coisas são complicadas. Adultos entendem isso. Relacionamentos são nuançados. Detetive Brennan. Ela não olhou para Preston. Não conseguia olhar para ele. Se olhasse para ele ela podia quebrar completamente. Eu quero pressionar acusações. Agressão. Tentativa de assassinato. Seja lá o que você conseguir fazer pegar. Eu quero ela presa. E eu quero que ela pague pelo que fez. Já feito, Sra. Shord. A voz do detetive era gentil agora. Quase bondosa. A voz de alguém que tinha entregado esse tipo de notícia antes. Que sabia como lidar com os pedaços quebrados de vidas despedaçadas. A senhorita Fitzmore foi detida há 1 hora. Ela tá alegando que você caiu. Que ela tentou pegar você. Que isso é tudo um terrível mal-entendido.
A filmagem mostra o contrário. Sim, mostra. Preston ainda estava parado ali. Ainda ocupando espaço. Ainda respirando o mesmo ar. A presença dele era sufocante. Contaminante. Ela não aguentava. A visão dele a fazia fisicamente doente. Eu disse para sair. A gente precisa conversar sobre isso. Privativamente. Sem a polícia escutando. Sem sua amiga julgando. Ele gesticulou para Harper como se ela fosse um inconveniente. Um móvel no caminho. Isso é entre nós. Nosso casamento. Nossa família. Nosso negócio. Não. A palavra saiu forte. Firme. Surpreendendo até ela mesma. Era possivelmente a primeira vez em 6 anos que ela tinha dito não para ele e falado sério. Nada é entre nós mais. Você escolheu ela em vez de mim. Em vez da nossa filha. Você tá protegendo a mulher que tentou nos matar. Não tem nada mais para discutir. Você tá sendo emocional. São os hormônios. O estresse da queda. A medicação que eles estão te dando. Você não tá pensando claramente. Quando você se acalmar, quando você tiver tempo para processar, você vai ver isso diferente. Harper fez um som. Baixo e perigoso. Como o rosnado de um animal protegendo os filhotes. Você precisa ir embora. Agora. Antes que eu chame a segurança e faça você ser removido. Essa é minha esposa. Meu bebê. Você não pode me manter longe delas. Eu tenho direitos. Na verdade, senhor. O detetive Brennan deu um passo à frente. Posicionou-se entre Preston e a cama. A mão dele descansou casualmente perto do distintivo dele. Perto da arma. Dadas as circunstâncias, eu acho que seria melhor se você fosse embora voluntariamente. Vamos precisar entrevistá-lo separadamente sobre seu conhecimento das intenções e atividades da senhorita Whitmore. E eu deveria avisá-lo que qualquer coisa que você disser agora pode ser usada na nossa investigação. O rosto de Preston passou por emoções. Raiva. Cálculo. Calma forçada. A máscara escorregando e se reformando. Escorregando e se reformando. Finalmente, ele deu um passo para trás. Isso não acabou, Meredith. A gente vai conversar sobre isso quando você tiver se acalmado. Quando você estiver pensando racionalmente. Quando você perceber o que você está jogando fora. Ele saiu sem olhar para trás. A porta clicou fechando atrás dele. E ela finalmente se permitiu chorar. Não lágrimas gentis. Não choro silencioso. Eram soluços que rasgavam de algum lugar profundo dentro dela. Feios, altos, primais. O som de uma mulher cujo mundo inteiro tinha acabado de desmoronar. Cuja fundação tinha desintegrado. Cujo futuro tinha sido arrancado e substituído por algo aterrorizante e desconhecido. Harper assegurou. Não disse nada. Só assegurou. E deixou ela chorar. E passou lenços. E assegurou mais ainda. Do jeito que uma melhor amiga faz. Do jeito que uma irmã faz. Do jeito que alguém que te ama sem condições ou agendas faz. Lá fora, pela janela do hospital, o sol estava se pondo. Rosa e dourado e comum. O mundo continuando como se nada tivesse mudado. Como se a vida dela não tivesse acabado de virar do avesso. Mas algo tinha mudado. Tudo tinha mudado. E não tinha volta. Sabe aquela sensação de quando você perde algo e só percebe o valor depois que já era? Pois é, tem gente que aprendeu isso da pior forma possível. E olha, não foi barato não. A história que eu vou contar hoje vai te deixar de queixo caído. É sobre traição, mentiras, e uma reviravolta tão absurda que parece roteiro de novela. Mas jura por Deus que aconteceu. Bom, pelo menos é o que dizem por aí. Então relaxa, pega teu café, e vem comigo porque essa história, cara, essa história é pesada. A chuva não estava só caindo naquela noite. Não, meu amigo. Ela estava despencando com tudo, batendo no asfalto como se estivesse cobrando uma dívida antiga. Helena estava parada na varanda da casa que ela mesma tinha transformado num lar de verdade. Sabe aquele tipo de casa que tem cheiro de comida caseira, foto na geladeira, almofada no sofá? Pois é. E ali estava ela, segurando uma única sacola de lixo com 3 anos de casamento dentro. 3 anos, cara. Dentro da casa, dava para ver a lareira acesa e uma mulher que tinha roubado a vida dela aproveitando o calor todinho. O marido dela, Eduardo, nem olhou para trás quando bateu a porta na cara dela. Trancou mesmo. Deixou ela lá fora, no frio, na chuva, como se fosse um móvel velho que não serve mais. O cara pensou que estava jogando fora um peso morto. Pensou que estava subindo na vida, sabe? Só que ele não fazia a mínima ideia de quem era a mulher que estava tremendo ali embaixo da chuva.
Ela não era só uma garçonete sem grana. Ela era a única herdeira de um império bilionário. E o telefone no bolso dela estava prestes a tocar. E quando tocasse, o mundo desse homem ia desabar que nem castelo de cartas. Olha, a discussão começou por causa de uma carne queimada no jantar. Mas todo mundo ali sabia que não era sobre a carne. Nunca foi sobre a carne. Era sobre o fato de que Eduardo tinha acabado de ser promovido a vice-presidente sênior lá na empresa dele, e Helena, com aqueles cardigãs de brechó, as mãos calejadas e aquele jeito quieto, não combinava mais com a imagem de sucesso que ele queria mostrar. Eu tô cansado de chegar em casa e ver isso aqui, Helena, Eduardo soltou, jogando o guardanapo em cima da mesa. O pano bateu no prato com um barulho molhado que ecoou pela sala de jantar silenciosa. Tô cansado de ficar contando centavo. Tô cansado desse clima pesado. Tô cansado de você. Helena congelou. As mãos dela ficaram paradas no ar, em cima do prato que ela ia recolher. Ela era uma mulher bonita, viu? Só que escondia isso debaixo de roupa larga e zero maquiagem. Os olhos dela, num tom de avelã bem marcante, sempre tiveram aquela paciência que beira o santo. Mas naquela noite, aquela paciência estava rachando. Eu fiquei contando centavo porque a gente tinha dívida, Eduardo. Ela disse baixinho, mas firme, mesmo com as mãos tremendo. Eu te apoiei enquanto você terminava o MBA. Fiz hora extra no restaurante para você não precisar trabalhar enquanto estudava. E esse é exatamente o problema. Eduardo se levantou. A cadeira arranhou o chão de madeira com um barulho agudo. Ele era bonito daquele jeito padrãozinho, sabe? Maxilar quadrado, corte de cabelo caro, terno sob medida. Mas os olhos? Frios que nem gelo. Você é uma garçonete de restaurante vagabundo, Helena. É isso que você é. É isso que você sempre vai ser. E agora que eu tô subindo na vida, eu preciso de alguém que consiga pelo menos conversar com meus sócios. Alguém que não pareça que acabou de sair de um turno limpando mesa. A crueldade das palavras ficou suspensa no ar. Helena não gritou. Não quebrou nada. Só olhou para ele com uma tristeza profunda demais. Você me amava quando eu limpava a mesa para pagar sua mensalidade. Eu estava desesperado, Eduardo debochou, indo até o aparador e se servindo de uma bebida. Eu precisava de estabilidade. Superei isso. E, para ser sincero, encontrei alguém que combina com minha ambição. A porta da frente se abriu antes que Helena pudesse responder. O som de salto alto no piso da entrada era afiado, autoritário. E então entrou Tiffany na sala de jantar. Tiffany era tudo que Helena não era. Ela era polida, afiada, e usava um vestido que provavelmente custava mais que o guarda-roupa inteiro de Helena. Ela trabalhava no marketing da empresa do Eduardo, e Helena tinha visto o nome dela aparecer na tela do celular dele muitas vezes nos últimos 6 meses. Muitas mesmo. Já resolveu? Tiffany perguntou, ignorando Helena completamente enquanto caminhava até Eduardo e colocava a mão com unhas feitas no peito dele. Só terminando, Eduardo disse, a voz amolecendo na hora. Ele olhou para Tiffany com uma mistura de desejo e orgulho. O troféu que ele achava que finalmente merecia. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no peito, mas continuou de pé. Você trouxe ela aqui, para dentro da nossa casa. Tiffany finalmente se virou, olhando Helena de cima a baixo com um sorrisinho zombeteiro. Ah, querida, já faz tempo que não é sua casa. É a casa do Eduardo. O nome dele que tá na escritura. Você é só o ocupante que ele esqueceu de despejar. Ela tem razão, Eduardo disse, virando de volta para Helena, o rosto endurecendo. Eu quero você fora hoje à noite. Eduardo, tá chovendo pra caramba lá fora, Helena disse, olhando para a janela onde a tempestade estava pegando pesado. Eu não tenho para onde ir, minha família. Você não tem família, Eduardo cortou ela sem dó. Foi isso que você me disse quando a gente se conheceu. Sem pais, sem irmãos. Só você. Uma órfã pobre procurando um salvador. Bom, eu terminei de te salvar. Vou entrar com o pedido de divórcio amanhã de manhã. Meu advogado já preparou os papéis. Como a gente assinou aquele acordo pré-nupcial, que você topou feito boba, você não fica com nada. Nem pensão, nem bens. Helena olhou para o homem que ela tinha jurado amar para sempre. Lembrou das noites que ficou acordada ajudando ele a decorar estudos de caso. Lembrou de vender o medalhão vintage da mãe dela, a única coisa que tinha guardado do passado, para comprar um terno novo para a primeira entrevista importante dele. Eu topei o acordo pré-nupcial porque eu não estava nem aí pro seu dinheiro, Helena disse baixinho. Eu queria que você soubesse que eu estava ali por você. Bom,
Essa foi uma decisão financeira bem burra. Tiffany riu, se servindo de uma taça de vinho da garrafa do Eduardo. Eduardo, chama um táxi se precisar, mas tira ela daqui. Eu quero redecorar essa sala e o cheiro dela tá em tudo. Cheira a água sanitária e desespero. Eduardo foi até a porta da frente e abriu ela escancarada. O vento uivou, jogando chuva para dentro do corredor limpinho. Ele pegou a bolsa da Helena do cabideiro e jogou lá fora, na varanda molhada. Vai, ele ordenou. Pega o que você conseguir carregar em 5 minutos. Se não tiver ido até lá, eu ligo para a polícia e falo que você está invadindo propriedade privada. Helena não implorou. Essa era a parada que Eduardo nunca entendeu sobre ela. Ele confundiu a gentileza dela com fraqueza, o silêncio dela com submissão. Ela passou por ele de cabeça erguida. Foi pro quarto, pegou uma única mochila, e colocou 2 mudas de roupa, a escova de dentes, e um pequeno diário de couro desgastado que ela guardava escondido no fundo da gaveta de meias. Voltou para baixo. Tiffany já estava sentada na cabeceira da mesa, no lugar de Helena, tomando vinho. Eduardo estava na porta, de braços cruzados, olhando pro relógio. 4 minutos, ele notou secamente. Eficiente. Boa sorte no restaurante, Helena. Talvez você consiga um caminhoneiro que tenha pena de você. Helena saiu para a varanda. A chuva gelada encharcou ela na hora, grudando o cabelo no rosto. Ela se virou uma última vez. Você acha que melhorou de vida, Eduardo? Helena disse, a voz cortando o som da chuva. Você acha que ganhou. Mas você não faz ideia do que acabou de jogar fora. Você queria um troféu, não uma esposa. Só lembra desse momento quando o brilho passar. Tchau, Helena, Eduardo disse, e bateu a porta na cara dela. A tranca clicou. Helena ficou ali parada por um momento, a água escorrendo pelo pescoço. Ela estava tremendo, mas não só de frio. Uma calma estranha estava começando a tomar conta dela, substituindo o choque. Ela desceu a entrada de carros, saindo daquela casa de subúrbio que tinha sido a prisão da mediocridade dela. Chegou no fim do quarteirão e achou o abrigo debaixo do toldo de uma padaria fechada. As mãos dela estavam tremendo quando ela enfiou a mão no bolso molhado e pegou o celular. Era um modelo velho, tela rachada, bateria morrendo. Ela ficou olhando para ele por um bom tempo. Por 3 anos, ela tinha vivido uma mentira. Não uma mentira maldosa, mas necessária. Ela queria saber se o amor era real. Se alguém conseguia amar Helena, a pessoa, não Helena, a herdeira. Ela tinha saído de um mundo de jatinhos particulares, festas de gala e expectativas sufocantes para encontrar algo autêntico. Ela tinha encontrado Eduardo. E agora ela sabia a verdade. A autenticidade era rara, e ela tinha apostado no homem errado. O dedo dela pairou sobre um contato salvo simplesmente como escritório. Era um número que ela não discava havia 1995 dias. Ela apertou ligar. Tocou uma vez. 2. Operações globais, linha privada de Carlos Valente. Quem fala? Uma voz profissional e cortante atendeu. Era Roberto, o amigo mais antigo do pai dela e advogado pessoal. Roberto. Helena sussurrou, a voz falhando. Sou eu. É a Helena. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Depois o som de uma cadeira sendo empurrada para trás e uma confusão de papéis. Senhorita Helena. A voz do Roberto perdeu o tom profissional, substituído por choque e alívio. Meu Deus, é você mesmo. A gente tinha investigadores procurando. Seu pai tem estado. Onde você está? Tô em Chicago, ela disse, olhando para a rua encharcada de chuva. Eu terminei, Roberto. O experimento acabou. Eu tava errada. Você tá em segurança. Tô na rua, ela admitiu. Eu não tenho nada. Fica exatamente onde você está, Roberto comandou, a voz ficando firme. Liga seu GPS. Eu tô mandando o jato pro O'Hare imediatamente, e vou ter um carro blindado aí em 20 minutos. Ele sabe. O seu marido sabe. Não, Helena disse, olhando um carro de luxo respingar uma poça d'água na calçada perto dela. Ele acha que eu sou garçonete. Ele acabou de me expulsar por uma mulher que combina com a imagem corporativa dele. Garçonete, Roberto repetiu, um rosnado baixo e perigoso no tom dele. Ele expulsou a filha de Carlos Valente para a chuva. Expulsou mesmo. Entendi, Roberto disse. Senhorita Helena, seu pai está atualmente numa reunião de conselho em Tóquio, mas eu tô conectando ele agora. Ele tem esperado essa ligação por 3 anos. Um momento depois, a linha clicou. Helena. A voz era rouca,
poderosa e inconfundivelmente familiar. Era a voz que movia mercados e derrubava concorrentes. Mas agora, soava quebrada. Oi, pai. Helena soluçou, finalmente deixando as lágrimas caírem. Onde você está, filha? Me diz quem te machucou. Me diz que eu vou queimar o mundo deles até o chão. Eu tô voltando para casa, pai, ela disse. E eu acho que tô pronta para assumir meu lugar na empresa. Ótimo, Carlos Valente disse. Porque eu acabei de comprar o conglomerado que é dono da empresa do seu marido. A gente tem muito trabalho pela frente. Helena abaixou o telefone, olhando de volta para casa onde Eduardo e Tiffany provavelmente estavam brindando ao futuro deles. Um sorriso escuro e frio tocou os lábios dela pela primeira vez naquela noite. A garçonete tinha ido embora. A herdeira tinha voltado. Agora, vamos ver como as coisas vão ficar interessantes. O Rolls-Royce Phantom preto que deslizou até a calçada não parecia só caro. Parecia uma fortaleza sobre rodas. Cortou as poças d'água com uma graça silenciosa e aterrorizante. A porta de trás abriu antes mesmo das rodas pararem completamente de rolar. Um homem de terno escuro saiu segurando um guarda-chuva grande e preto. Ele ignorou a chuva encharcando os sapatos caros dele e correu para proteger Helena. Senhorita Valente, ele disse, a voz baixa e respeitosa. Eu sou Arthur. Seu pai me enviou. Por favor, entre. Tá quentinho aqui dentro. Helena hesitou por uma fração de segundo. O nome Valente parecia estranho na língua dela depois de 3 anos sendo só Helena, a garçonete. Mas quando o vento frio cortou a jaqueta encharcada de brechó, ela deu um passo à frente. Deslizou nos bancos de couro aquecidos. O cheiro de limão fresco e mogno rico envolveu ela. Era o cheiro da infância dela. Arthur fechou a porta, cortando o barulho da tempestade e da cidade. Dentro havia uma taça de cristal com água e um cobertor grosso de cachemir dobrado no banco. Temos roupas novas para a senhora no aeroporto, Arthur disse do banco da frente enquanto a divisória baixava levemente. O Gulfstream tá abastecido e pronto para decolar para Nova York. Seu pai tá vindo de Tóquio para encontrar a senhora na propriedade. Helena enrolou a cachemir nos ombros tremendo. Olhou pela janela escura enquanto o carro passava pelo restaurante onde ela tinha feito turnos duplos. Viu a placa de precisa se piscando na vitrine. Ela tinha esfregado aqueles pisos de joelhos. Tinha aguentado clientes gritando com ela por causa de sopa fria. Tinha feito tudo isso para construir uma vida humilde e honesta com Eduardo. Arthur. Sim, senhorita. Alguém na empresa do Eduardo já sabe da aquisição. O comunicado à imprensa sai amanhã de manhã às 8, Arthur respondeu. A holding do seu pai, Valente Global, adquiriu 60% de controle acionário. O conselho tá em pânico, mas o pessoal em geral não sabe de nada. Helena se recostou, os olhos endurecendo. Ótimo. Garante que meu nome fique fora do comunicado. Eu quero ser listada apenas como consultora interina de transição. Sem fotos. Entendido. Posso perguntar qual é o seu plano? Helena tocou a aliança barata no dedo, torceu ela e puxou. Deixou cair no cinzeiro de cristal embutido na porta. Eu vou inspecionar meu novo investimento. E vou limpar a casa. Enquanto isso, de volta na casa, o clima era de festa. Eduardo tinha pedido sushi do caro, aquele tipo que ele nunca deixava Helena comprar, e aberto uma segunda garrafa de vinho. Tiffany já estava navegando em catálogos de móveis no tablet, planejando como apagar a presença de Helena da sala. Esse sofá tem que sair, Tiffany disse, torcendo o nariz. É tão bege sem graça. A gente precisa de couro italiano. Branco. Pega o que você quiser, amor, Eduardo disse, recostando com um suspiro satisfeito. Eu sou vice-presidente sênior agora. Meu bônus esse ano vai ser enorme. Talvez eu até compre um barco. O telefone dele vibrou na mesa. Era um e-mail do CEO da empresa dele, marcado como urgente. Eduardo franziu a testa e pegou. Leu o assunto. Anúncio de parceria estratégica. O que foi? Tiffany perguntou, sentindo a mudança no humor dele. Fomos comprados, Eduardo murmurou, rolando o texto. Algum conglomerado enorme chamado Valente Global. Eles estão assumindo o controle majoritário com efeito imediato. Tiffany se sentou ereta. Isso é ruim? Você vai perder o emprego. Eduardo riu, balançando a cabeça. Perder meu emprego? Tiff, eu sou o maior vendedor da divisão de vendas. Empresas como a Valente compram empresas como a nossa para ganhar dinheiro. Eles cortam a gordura, não o músculo. Se alguma coisa, isso é ótimo. A administração antiga era conservadora demais.
Esses caras novos provavelmente vão me dar um aumento quando virem meus números. Ele jogou o telefone de volta. Além disso, eu ouvi rumores de que Carlos Valente está semi-aposentado. Ele provavelmente vai mandar algum executivo de terno para supervisionar as coisas. Eu consigo encantar um executivo de terno. Eu sou bom nisso. Você é bom em tudo. Tiffany ronronou, beijando a bochecha dele. E agora você não tem aquele peso morto de esposa te segurando. Você tá livre para voar, Eduardo. Por nós, Eduardo brindou, batendo a taça dele na dela. Pro topo. Ele dormiu profundamente naquela noite, sonhando com escritórios de canto e iates. Ele não sabia que o executivo de terno vindo para supervisionar o destino dele era a mulher que ele tinha deixado parada na chuva. 3 dias depois, Helena estava na frente de um espelho de corpo inteiro na suíte master da propriedade Valente nos Hamptons. A mulher olhando de volta era irreconhecível. O cabelo dela, antes preso num coque bagunçado e frisado, tinha sido tratado, cortado e estilizado num bob elegante e brilhante que emoldurava o rosto dela como um capacete de seda escura. A pele dela, normalmente pálida e cansada de turnos longos, brilhava com os melhores tratamentos que o dinheiro podia comprar. Ela usava um terno que custava mais que o carro do Eduardo. Uma obra-prima sob medida cinza carvão de um designer francês com uma blusa de seda vermelha sangue por baixo. Nos pés, saltos de 10 centímetros que podiam servir de arma. Mas a maior mudança estava nos olhos dela. Os olhos suaves e suplicantes cor de avelã da garçonete tinham ido embora. No lugar deles estavam os olhos frios e calculistas de uma valente. Você tá parecendo sua mãe. Uma voz ecoou da porta. Helena se virou para ver Carlos Valente parado ali. Ele era um homem mais velho, imponente, com cabelo prateado e ombros que pareciam carregar o peso do mundo. Ele caminhou até ela e puxou ela num abraço de urso. Eu senti sua falta, filha, ele disse, a voz grossa de emoção. Não faz isso de novo nunca mais. Não desaparece assim. Eu precisava saber, pai, Helena sussurrou, abraçando ele apertado. Eu precisava saber se eu conseguia me virar sozinha. E eu aprendi que o mundo é cruel com quem não tem nada, ela disse, se afastando. Eduardo não só me deixou. Ele zombou de mim por ser pobre. Ele tratou a pobreza como um defeito de caráter. O rosto de Carlos escureceu. Eu revisei o dossiê dele. Ele é um tubarão. Agressivo, ambicioso, moralmente flexível. Ele tem inflado os relatórios de despesas também. Quantias pequenas, mas o suficiente para demitir ele por justa causa. Não, Helena disse com firmeza. Ainda não. Você quer torturar ele? Carlos perguntou, levantando uma sobrancelha. Eu quero que ele saiba exatamente quem ele jogou fora, Helena disse. Eu quero que ele sinta medo de mim antes de perder tudo. Eu vou entrar como CEO interina começando segunda-feira. Ele vai te reconhecer, Carlos avisou. Vai. Helena se virou de volta pro espelho. Ele nunca olhou de verdade para mim, pai. Ele olhava através de mim. Ele via uma empregada, uma cozinheira, um sustento. Ele nunca me viu. Além disso, ela pegou um par de óculos de grau grandes com armação de design. As pessoas veem o que esperam ver. Ele espera Helena, a garçonete, chorando num abrigo em algum lugar. Ele não espera Helena Valente, a chefe. Carlos sorriu um sorriso orgulhoso e cruel. Essa é minha filha. O jato tá esperando. Vai caçar. A sede da empresa era um monólito de vidro no centro de Chicago. Na segunda de manhã, a tensão no saguão era palpável. A notícia da aquisição tinha vazado e todo mundo estava com medo de demissão. Eduardo entrou como se fosse o dono do lugar. Usava seu melhor terno azul marinho, um corte de cabelo fresco e um ar de invencibilidade. Enquanto os colegas se amontoavam em grupos nervosos, Eduardo marchou direto pro elevador. Bom dia, Brenda. Ele piscou para a recepcionista. Não fica com essa cara assustada. Mudança é oportunidade. Chegou no 40º andar, o nível executivo. Tiffany estava esperando ele na mesa dele, segurando uma xícara de café fumegante. Todo mundo tá pirando, ela sussurrou, se inclinando. Eles dizem que a nova CEO interina já tá aqui. Ela tá na sala de conferência principal. Demitiu o diretor de RH há 10 minutos. Eduardo levantou uma sobrancelha. Cruel. Eu gosto. Quem é ela? Ninguém sabe. Ela se identifica como senhorita V aparentemente, ela é a filha do chefão. Nepotismo? Eduardo debochou. Ótimo. Isso significa que ela é incompetente e precisa de alguém para segurar a mão dela. É aí que eu entro.
Senhor Costa. Um assistente jovem apareceu no cubículo do Eduardo, parecendo pálido. A nova CEO solicitou uma reunião com a equipe sênior de vendas imediatamente. Showtime. Eduardo sorriu para Tiffany. Me vê trabalhar. Ele pegou o tablet e foi para a sala de conferência principal. 5 outros executivos já estavam lá, sentados ao redor da longa mesa de mogno, parecendo nervosos. Eduardo pegou o assento à direita da cadeira principal, a posição de poder. A porta no fim da sala se abriu. A sala ficou em silêncio. A nova CEO entrou. Ela era aterrorizante. O clique dos saltos dela era rítmico e lento. Ela não olhou para ninguém enquanto caminhava até a cabeceira da mesa. Colocou uma pasta fina sobre a superfície de madeira e permaneceu de pé. Eduardo ficou olhando. Tinha algo familiar na curva do maxilar dela, no jeito que ela segurava os ombros. Mas os óculos, o cabelo severo, a maquiagem e a aura de poder absoluto jogavam ele para longe. Ela não parecia em nada com a mulher que usava camisetas largas e cheirava a gordura de restaurante. Sentem, ela comandou. A voz era mais baixa, mais afiada que a de Helena. Eu sou a senhorita Valente, ela disse, escaneando a sala. O olhar dela pousou no Eduardo por uma fração de segundo. Ele sentiu o arrepio descer a espinha, mas não sabia por quê. Ela não piscou. Não reagiu. Olhou para ele como se ele fosse uma peça de mobília do escritório. Eu tô aqui para reestruturar essa divisão falida. Falida? Eduardo falou, exibindo seu sorriso charmoso. Senhorita Valente, com todo o respeito, essa equipe registrou lucros recordes este trimestre. Especificamente minhas contas. Suas contas, ela interrompeu, pegando um controle remoto e clicando num botão. A tela de projetor atrás dela acendeu. Mostrava um gráfico com um declínio acentuado. São construídas em contratos voláteis de curto prazo que estão sangrando dinheiro em custos de retenção. Você fecha negócios, Sr. Costa, mas não os mantém. O sorriso do Eduardo vacilou. Eu trago as baleias. Manutenção é com a equipe de atendimento ao cliente. Nessa empresa, ela disse, se inclinando para frente, as mãos espalmadas na mesa. Nós valorizamos longevidade, lealdade, integridade. Ela deixou a palavra integridade pairar no ar. Atributos que parecem estar faltando nessa mesa. Ela caminhou ao redor da mesa, circulando como uma pantera. Parou atrás da cadeira do Eduardo. Ele conseguia sentir o perfume dela. Era caro, sândalo e jasmim. Isso desencadeou uma memória profunda e confusa no fundo do cérebro dele, mas ele empurrou para longe. Helena usava spray corporal de baunilha da farmácia. Essa mulher cheirava a dinheiro. Eu revisei os arquivos de pessoal. Ela continuou, passando por ele. Metade de vocês é redundante. Até o fim da semana, 3 de vocês vão embora. O pânico percorreu a sala. No entanto, ela pausou, se virando de volta para encarar eles. Eu tô disposta a dar uma chance para vocês provarem seu valor. Temos um cliente potencial chegando de Dubai na sexta. Sheikh Al Hassan. Ele tá procurando investir 200 milhões em imóveis americanos. Os olhos do Eduardo se arregalaram. Essa comissão sozinha seria suficiente para comprar o barco e uma casa de verão. Quem conseguir a conta Al Hassan, ela disse, os olhos travando nos do Eduardo, fica. O resto de vocês será avaliado para demissão. Eu aceito, Eduardo disse imediatamente, se levantando. Eu tenho experiência com clientes internacionais. Tem. Senhorita Valente perguntou friamente. Esse cliente é tradicional. Ele valoriza a família, honra. Ele não faz negócios com homens que ele não respeita. Eu consigo lidar com ele, Eduardo insistiu. Eu sou o melhor fechador que você tem. Muito bem, ela disse. O Sheikh está organizando um gala na sexta-noite no Ritz. Vocês todos estão convidados. Vocês têm até lá para preparar suas apresentações. Mas fiquem avisados, eu vou estar lá observando. Um deslize, um momento de falta de profissionalismo, e vocês estão fora. Dispensados. Eduardo juntou suas coisas, o coração batendo forte. Ele tinha que ganhar isso. Enquanto ele passava por ela para sair da sala, ela falou de novo. Senhor Costa. Ele parou e se virou. Sim, senhorita Valente. Ela olhou para a gravata dele. Uma gravata que Helena tinha comprado para ele no aniversário dele ano passado. Essa gravata é barata. Não combina com sua nova ambição. Queima ela. Eduardo ficou vermelho, a mão indo pro colarinho. Sim, senhora. Ele saiu da sala pisando duro, sentindo-se pequeno pela primeira vez em anos.
De volta dentro da sala de conferência, Helena esperou até a porta fechar com um clique. Sentou na cadeira de couro, as pernas tremendo, finalmente cedendo. Tinha levado cada grama da habilidade de atuação dela para não gritar com ele. Roberto, o advogado do pai dela, saiu das sombras do canto onde tinha estado observando silenciosamente. A senhorita foi magnífica, senhorita Helena, ele disse. Ele não suspeitou de nada. Ele suspeitou de alguma coisa, Helena disse, tirando os óculos e esfregando os olhos. Ele é arrogante, mas não é cego. Ele sentiu a conexão. Só não consegue processar porque o ego dele não deixa ele acreditar que a esposa dele poderia ser a chefe dele. O Sheik está informado sobre a situação. Roberto perguntou. Sim, Helena disse, um sorriso frio voltando. Al-Hassan é um velho amigo do meu pai. Ele odeia adúlteros, e odeia homens que abandonam suas famílias. Eduardo acha que está indo para uma apresentação de vendas. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a linha do horizonte da cidade. Ele está indo para uma execução. Mais tarde naquela noite, Eduardo chegou em casa de mau humor. Arrancou a gravata do pescoço e jogou no lixo da cozinha. O que aconteceu? Tiffany perguntou, olhando para cima da salada dela. A nova chefe é uma bruxa. Eduardo rosnou. Ela me humilhou na frente da equipe, criticou meus números, até insultou minhas roupas. Ela provavelmente está só se sentindo ameaçada por você. Tiffany acalmou, indo massagear os ombros dele. Ela vê um macho alfa e tenta dominar ele. Você só tem que mostrar para ela quem realmente manda. Eu tenho que conseguir essa conta do Sheik, Eduardo disse. Se eu conseguir, eu fico intocável. E eu tenho que fazer isso no gala na sexta. Um gala. Os olhos da Tiffany brilharam. No Hits. É, black tie. Eu preciso de um vestido, Tiffany declarou. Algo que diga a esposa de vice-presidente sênior. Você não é minha esposa ainda, Eduardo murmurou, servindo uma bebida. Eu sou melhor que esposa, Tiffany sorriu maliciosamente. Eu sou a mulher que você realmente quer. Vamos fazer compras amanhã. Se essa nova chefe vai estar lá, eu quero mostrar para ela que você tem uma mulher com classe, não aquela lavadeira desengonçada com quem você morava. Eduardo olhou para Tiffany. Ela era linda. Sim. Mas por um segundo fugaz, ele lembrou do jeito que Helena costumava olhar para ele quando ele tinha um dia ruim, com preocupação, não com um pedido por um vestido novo. Ele empurrou o pensamento para longe. Beleza, Eduardo disse. Pega o vestido mais caro que você achar. A gente tá indo pra guerra. A semana antes do gala foi uma aula de guerra psicológica. Helena, operando sob o disfarce de senhorita valente, desmontou a confiança do Eduardo pedaço por pedaço, tudo enquanto se escondia à vista de todos. Na quarta-feira, Eduardo submeteu sua proposta preliminar para a conta do Sheik. Ele entrou no escritório da CEO com uma arrogância, colocando a pasta de couro na mesa dela. Essa é a estratégia, Eduardo disse, exibindo seu sorriso vencedor. Eu analisei as tendências do mercado de Dubai. É agressivo, alto rendimento. Exatamente o que homens como Al-Hassan querem. Helena não levantou os olhos do laptop. Ela estava usando óculos de leitura que obscureciam os olhos dela, e o cabelo estava preso tão apertado que puxava os traços dela numa máscara severa. Deixa. Eu vou revisar. 2 horas depois, a linha telefônica interna do Eduardo tocou. Senhor Costa. A voz da Helena era gelo pelo interfone. Venha ao meu escritório. Quando ele chegou, a pasta dele estava na lixeira ao lado da mesa dela. É lixo, ela disse simplesmente. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Com licença, essa proposta me levou 2 dias. É baseada no mesmo modelo que ganhou a conta da Tech Corp ano passado. E quem escreveu a proposta da Tech Corp, Sr. Costa? Helena perguntou, finalmente olhando para cima. O olhar dela era penetrante. Eduardo congelou. Helena tinha escrito. Ela tinha ficado acordada por 3 noites seguidas, pesquisando flutuações de mercado enquanto ele jogava videogame para desestressar. Ela tinha escrito de fantasma 80% das principais apresentações dele nos últimos 2 anos. Eu escrevi, Eduardo mentiu, embora a voz dele vacilasse ligeiramente. Foi minha equipe. Falta alma, Helena disse, se levantando e caminhando até a janela. Os números estão corretos, mas a narrativa é vazia. Você trata o Sheik como um caixa eletrônico ambulante. Homens do calibre dele compram histórias, não só estatísticas. Eles investem em pessoas. Ela se virou para encarar ele. Refaz.
E dessa vez tenta encontrar alguma profundidade, se é que você tem alguma. Eduardo voltou para a mesa dele, furioso. Ligou para Tiffany. Ela é impossível. Ele sibilou no telefone. Ela jogou fora. Ela quer alma. O que isso significa? Significa que ela quer que você implore, Tiffany disse, a voz abafada pelo som de um secador de cabelo. Ela tá viajando no poder. Só escreve alguma história triste sobre como seu pai era pedreiro ou algo assim. Rico adora essa parada. Olha, não posso falar muito. Tô na boutique. Achei o vestido, Eduardo. É seda verde esmeralda, costas abertas. Custa 4.000. 4.000. Eduardo engasgou. Tiff, meus cartões de crédito já estão quase no limite com os móveis novos. Você quer ganhar o shake ou não? Tiffany estourou. Você precisa parecer vencedor para ser vencedor. Se eu aparecer com algo de prateleira, vão pensar que você é gerência de baixo nível. Você quer isso? Quer que essa bruxa senhorita Valente ganhe? Compra. Eduardo suspirou, esfregando as têmporas. Só compra. Ele passou os próximos 2 dias em pânico. Sem Helena para estruturar os pensamentos dele, a escrita dele era caótica e superficial. Ele percebeu com um buraco afundando no estômago o quanto tinha dependido do intelecto da esposa pobre. Ele tinha visto ela como uma garçonete simples, mas ela era quem editava os e-mails dele, consertava a gramática dele e organizava as ideias caóticas dele em estratégias vencedoras. Na sexta de manhã, ele estava exausto. Submeteu uma proposta revisada que mal dava conta do recado. Senhorita Valente aceitou sem comentário, o que deixou ele mais nervoso que a crítica dela. Te vejo hoje à noite, Sr. Costa, ela disse enquanto ele saía do escritório dela. Não me decepcione. Ele foi para casa cedo para se arrumar. A casa estava transformada. Os móveis aconchegantes e quentes que Helena tinha escolhido em feiras de antiguidades e reformado tinham ido embora. No lugar havia móveis modernos, brancos, frios e rígidos que pareciam desconfortáveis para sentar. Tiffany estava no quarto se admirando no espelho. O vestido verde era de fato espetacular, agarrando as curvas dela. Eu pareço uma estrela de cinema. Ela girou. Você parece cara, Eduardo disse, ajustando o smoking. Ele olhou para si mesmo. Ele parecia o executivo bem-sucedido. Forçou um sorriso. Vamos arrasar. Mas quando olhou ao redor do quarto, notou algo faltando. No criado mudo, costumava ter uma pequena foto emoldurada dele e Helena do dia do casamento. Tinha sumido. Tiffany tinha substituído ela por uma escultura de cristal de uma onça. Por um segundo, Eduardo sentiu uma pontada de perda. Lembrou da risada da Helena. Lembrou do jeito que ela fazia sanduíches de queijo quente para ele quando estava estressado. Não, ele disse para si mesmo. Aquela era a vida velha. Essa é a vida nova. Onças e seda. Vamos, ele disse, oferecendo o braço para Tiffany. A limusine tá esperando. O salão de baile do Ritz-Carlton era um mar de diamantes, veludo e dinheiro velho. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto, abafado pelo murmúrio de pessoas influentes fazendo negócios sob champanhe. Eduardo e Tiffany entraram com o queixo erguido. Tiffany imediatamente pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava, sem se dar ao trabalho de agradecer. Olha esse lugar, ela sussurrou, os olhos escaneando ao redor, calculando o patrimônio líquido da sala. É aqui que a gente pertence, Eduardo. Eduardo escaneou a sala, procurando o shake ao ração. Se controla, Tiff. Não bebe demais. A gente precisa estar afiado. Relaxa. Ela revirou os olhos. Eu só tô aproveitando a vista. Eduardo avistou o shake perto da escultura de gelo. Ele era um homem de estatura menor, mas presença imensa, cercado por seguranças e empresários ansiosos tentando conseguir uma palavra. De pé ao lado dele estava a senhorita Valente. A respiração do Eduardo ficou presa na garganta. Ela estava usando um vestido de veludo azul meia-noite que parecia absorver a luz. Era conservador, com mangas longas e gola alta, mas as costas eram abertas, revelando pele pálida e elegante. Ela não usava joias exceto por um único pingente de safira maciço que descansava contra a garganta. O cabelo dela estava preso num coque intrincado e elaborado. Ela não parecia uma CEO. Ela parecia realeza. Quem é aquela? Tiffany perguntou, a voz tingida de ciúme instantâneo. É minha chefe, Eduardo sussurrou. Senhorita Valente. Ela parece antiquada, Tiffany fungou, embora o aperto na taça dela apertasse. Aquele vestido é tão pesado. Vem, Eduardo disse, endireitando a gravata. É agora ou nunca.
Eles se aproximaram do círculo. Senhorita Valente viu ele chegando. A expressão dela permaneceu impassível, mas os olhos dela brilharam com uma luz perigosa. Ela se inclinou e sussurrou algo pro Sheik. O Sheik acenou lentamente, os olhos escuros fixando no Eduardo. Ah, o Sheik disse, a voz profunda e com sotaque. Senhor Costa. A senhorita Valente me contou muito sobre você. Espero que tenham sido coisas boas, Vossa Excelência, Eduardo disse, curvando-se ligeiramente. Ele acenou para Tiffany. Posso apresentar minha parceira, Tiffany. O Sheik olhou para Tiffany. Ela sorriu um pouco brilhante demais e estendeu a mão. Eu amo seu manto. É seda de verdade. Eduardo quis morrer. O manto era um bis tradicional, uma capa cerimonial de alta honra. O Sheik não pegou a mão dela. Apenas acenou. É uma vestimenta tradicional. Sim. Tecida à mão. Ele se virou de volta pro Eduardo, dispensando Tiffany inteiramente. A senhorita Valente me diz que você é o melhor homem na empresa. Ela diz que você é ambicioso. Eu gosto de pensar que sim, Eduardo disse, tentando se recuperar. Eu acredito em agarrar oportunidades. Acho que minha proposta descreve exatamente como podemos maximizar seu portfólio no Centro-Oeste. Eu li sua proposta, o Sheik disse. É adequada. Mas negócios não são só sobre números, Senhor Costa. São sobre confiança. Um homem que não pode ser confiado em sua casa não pode ser confiado com meu ouro. O Sheik tomou um gole de água com gás. Me diga, você é casado? Sim, eu vejo uma marca de bronzeado no dedo onde um anel costumava estar. Eduardo congelou. Ele inconscientemente cobriu a mão esquerda com a direita. Os papéis do divórcio nem tinham sido servidos ainda, mas ele tinha tirado o anel dias atrás. Eduardo gaguejou. Eu tô passando por uma separação. Uma separação. O Sheik levantou uma sobrancelha. Trágico. Ela faleceu. Não, Eduardo disse, suando agora. Ele sentiu os olhos da senhorita Valente perfurando ele. Ele tinha que virar isso. Não podia parecer um homem que largou a esposa por um modelo mais jovem. Ela estava doente. Mentalmente. Foi um casamento muito difícil. Eu a apoiei por anos, paguei por tudo, tentei conseguir ajuda para ela. Mas no fim ela se recusou a crescer. Ela se tornou um fardo que ameaçava minha carreira. Tive que fazer a escolha difícil de sair pela minha própria sanidade. Ao lado dele, Tiffany acenou vigorosamente. Ela era louca. Totalmente desequilibrada. Eduardo é um santo por ter aguentado ela. O ar no círculo pareceu cair 10 graus. Senhorita Valente deu um passo à frente. O rosto dela estava calmo, mas a voz era afiada o suficiente para cortar vidro. Um fardo, ela repetiu. Você diz que ela era pobre, sem educação. Ela era garçonete, Eduardo debochou, ganhando confiança da mentira dele. Ela não tinha ambição. Ela não entendia o mundo dos negócios. Ela só queria pegar carona no meu sucesso. O Sheik olhou para a senhorita Valente. É verdade, senhorita Valente. Você conhece essa mulher. Eu conheço ela muito bem, senhorita Valente disse suavemente. Ela parece terrível, Tiffany acrescentou, rindo. Imagina ser uma mulher adulta esperando mesas enquanto seu marido é VP. É constrangedor. O Sheik colocou a taça numa bandeja que passava com um estalo afiado. Na minha cultura, o Sheik disse, a voz ecoando ligeiramente, atraindo a atenção de convidados próximos, nós oramos as mulheres que nos constroem. Nós não as descartamos quando chegamos ao topo. Você diz que essa mulher era pobre. Você diz que ela não tinha nada. Ela não tinha nada, Eduardo confirmou. Senhor Costa, senhorita Valente falou. Você reconhece a pedra no meu pescoço. Eduardo piscou, confuso pela mudança súbita de tópico. Olhou para Safira. Era do tamanho de um ovo de codorna, cercada por diamantes impecáveis. É um colar bonito. É a estrela de Bombaim. O Sheik corrigiu ele. Tem estado na família Valente por 3 gerações. Foi dada para a filha de Carlos Valente no aniversário de 18 anos dela. Ela desapareceu da sociedade 3 anos atrás. Ela queria viver uma vida normal, encontrar um homem que a amasse por ela mesma, não pelos bilhões dela. Eduardo sentiu o sangue escorrer do rosto. A sala começou a girar. 3 anos atrás. Uma vida normal. Ele olhou para a senhorita Valente. Olhou de verdade para ela. Olhou além do cabelo, além da maquiagem, além do vestido de alta costura. Olhou para as mãos dela. No pulso direito,
Mal visível sob a manga de veludo, tinha uma pequena cicatriz de queimadura em forma de lua crescente. Helena tinha conseguido aquela cicatriz 2 anos atrás do forno, fazendo um assado de aniversário para ele. Os joelhos do Eduardo cederam. Ele agarrou o braço da Tiffany para se equilibrar. Helena? Ele sussurrou. O nome saiu como um suspiro estrangulado. Tiffany olhou para ele, confusa. O que você disse? Helena não sorriu. Não gritou. Simplesmente levantou a mão e removeu os óculos, entregando para um garçom. Oi, Eduardo, ela disse. A voz era a voz que ele conhecia. A voz que costumava sussurrar eu te amo no escuro. Mas agora era a voz de uma juíza entregando uma sentença de morte. Mas você é garçonete, Eduardo gaguejou, o cérebro fazendo curto-circuito. A gente estava quebrado. A gente tinha dívidas. Eu paguei suas dívidas, Helena disse calmamente. Eu paguei sua mensalidade anonimamente através de uma fundação de bolsas. Paguei pelo seu carro. Vivi com salário de garçonete porque eu queria ser sua parceira, não sua mãe rica. Eu queria construir algo real. Ela deu um passo mais perto dele. A multidão tinha ficado em silêncio. Todo mundo estava assistindo. Eu te dei meu coração, Eduardo. E você jogou na lama por uma assistente de marketing e um sofá de couro branco. Isso é uma piada, Tiffany berrou, o rosto manchando de vermelho. Você tá mentindo. Ela é ninguém. Silêncio, o sheik latiu. Ele se virou para Helena e se curvou baixo, um sinal de imenso respeito. Minha querida Helena, parte meu coração te ver tratada assim. Quando seu pai me contou a história, eu não acreditei que um homem poderia ser tão tolo. Mas eu vejo agora. Ele não é um homem. Ele é uma criança segurando um diamante que ele confunde com vidro. Eduardo olhou do sheik para Helena. A realidade da situação caiu sobre ele como um arranha-céu desabando. Ele não tinha só largado a esposa. Ele tinha largado a herdeira da empresa que agora era dona dele. Tinha largado a filha do homem mais poderoso da indústria. Helena, Eduardo disse, a voz tremendo. Ele colocou a cara mais patética e suplicante. Estendeu uma mão. Amor, por favor. Eu não sabia. Se eu soubesse. Se você soubesse, você teria ficado. Helena terminou para ele. E é exatamente por isso que você falhou no teste. Ela se virou pro sheik. Vossa Excelência, acredito que temos negócios para discutir. Mas não posso ter convidados não convidados no meu gala. Concordo, o sheik disse. Ele estralou os dedos. 4 seguranças grandes materializaram da multidão. Espera, Eduardo gritou enquanto um guarda agarrava o braço dele. Helena, espera. A gente ainda é casado. Eu sou seu marido. Você não pode fazer isso. Na verdade, Helena disse, puxando um documento dobrado da bolsa de mão, eu posso. Você assinou o pré-nupcial, Eduardo. Lembra? Você estava tão preocupado que eu fosse pegar seu dinheiro. Ela jogou o papel nos pés dele. Você não fica com nada. Tira ele da minha vista. E a mulher? O guarda perguntou, olhando para Tiffany. Helena olhou para Tiffany. Tiffany estava tremendo, agarrando o vestido de 4.000. Ela pode ficar, Helena disse friamente. Eu quero que ela veja o que ela comprou com a traição dela. Mas ela vai ser escoltada pela saída de serviço quando terminarmos. Não. Eduardo gritou enquanto era arrastado para trás, os saltos dele raspando no chão de mármore. Helena, eu te amo. Sempre te amei. Foi um erro. Os gritos dele desapareceram quando as pesadas portas de carvalho bateram. Helena ficou parada no silêncio por um momento. Então ela alisou o vestido, se virou para a multidão atordoada e levantou a taça de champanhe. Agora, ela disse, um sorriso deslumbrante e aterrorizante se abrindo no rosto dela, que a festa de verdade comece. O asfalto do lado de fora do Ritz-Carlton era tão frio e molhado quanto o asfalto do lado de fora da casa tinha sido 5 dias antes. Eduardo aterrissou de joelhos no chão, as calças do smoking rasgando no concreto. As portas pesadas clicaram atrás dele, selando o calor, a música e a mulher que segurava as chaves do universo. Ele se levantou, ignorando os olhares curiosos dos manobristas. Vocês não entendem, ele gritou para as portas fechadas. Ela é minha esposa. Ela me ama. Um segurança, uma montanha de homem chamado Boris, deu um passo à frente, cruzando os braços maciços. Senhor Costa, fui instruído a informá-lo que se permanecer nas instalações por mais 30 segundos, a polícia será chamada. E considerando que o comissário de polícia está atualmente tomando um drink com a senhorita Valente lá dentro, não acho que isso vai terminar bem para você.
Eduardo cambaleou para trás, derrotado. Ele procurou nos bolsos o celular para chamar um Uber, mas as mãos dele estavam tremendo tão violentamente que ele derrubou. A tela estilhaçou. Uma metáfora adequada para a vida dele. Ele não foi para casa. Não conseguia encarar o sofá de couro branco ou a onça de cristal. Ele caminhou. Caminhou por horas pela cidade, os sapatos de couro envernizado criando bolhas nos pés, a mente tocando um loop de cada coisa cruel que ele já tinha dito para Helena. Você é uma garçonete de restaurante. É tudo que você vai ser. As palavras tinham gosto de Billy agora. Quando finalmente voltou pro escritório na segunda de manhã, esperando contra a esperança que isso tudo fosse um pesadelo, o cartão-chave dele não funcionou. A luz vermelha piscou para ele. Acesso negado. Um jovem oficial de segurança saiu com uma caixa de papelão. Senhor Costa, o garoto disse, sem fazer contato visual. Seus pertences pessoais. Você foi demitido por má conduta grave e violação do Código de Ética da empresa. O departamento jurídico também sinalizou seus relatórios de despesas para a auditoria. Eduardo pegou a caixa. Dentro estava sua caneca de café, um grampeador e a foto emoldurada dele e Tiffany que tinha ficado na mesa dele por apenas 3 dias. Onde ela está? Eduardo perguntou, olhando para os elevadores do saguão. A Tiffany está aqui. O guarda sorriu maliciosamente. A senhorita Tiffany renunciou esta manhã por e-mail. Citou ambiente de trabalho hostil e conduta enganosa da gerência. Acho que ela já limpou as coisas dela. Eduardo largou a caixa. Dirigiu até o prédio de apartamentos da Tiffany, batendo na porta dela. Vai embora, Eduardo. A voz dela veio através da madeira, estridente e irritada. Tiffany, amor, a gente pode consertar isso. Eduardo implorou. Eu vou arrumar outro emprego. Eu sou um vendedor top. A gente pode começar de novo. A porta abriu uma fresta, a corrente ainda posta. Tiffany olhou, o rosto sem maquiagem, olhos vermelhos de chorar. Não por ele, mas pela própria humilhação. Você é veneno, Eduardo, ela cuspiu. Você sabe o que aconteceu depois que te arrastaram para fora. Helena me fez ficar lá. Ela me apresentou pro Sheik como a mulher que coleta lixo. Todo mundo riu. A indústria inteira sabe. Ninguém vai me contratar e ninguém vai namorar comigo se eu estiver com você. Você tá na lista negra. Você tá quebrado. Você não é nada. Mas eu comprei o vestido para você, Eduardo sussurrou, a voz rachando. Eu entrei em dívida por você. Guarda o recibo. Tiffany bateu a porta. Eu queimei ele. A espiral descendente foi rápida e brutal. Sem o salário dele, a hipoteca da casa era impossível. O banco, que tinha estado tão ansioso para emprestar pro astro em ascensão, agora era impiedoso. O aviso de execução hipotecária chegou 2 semanas depois. Ele tentou vender os móveis novos, mas conseguiu centavos pelo valor. O sofá de couro branco estava manchado de vinho de uma noite que ele passou bebendo sozinho, chorando pela própria estupidez. Tentou conseguir entrevistas em empresas rivais. Ele tinha um currículo estelar, afinal. Mas toda vez que entrava no escritório, o entrevistador olhava para o nome dele, pausava e fazia uma ligação rápida. Então o clima mudava. Não estamos contratando no momento, Sr. Costa. A influência valente era invisível, mas onipresente. Helena não tinha dito ativamente para as pessoas não contratarem ele. Não precisava. A história da traição dele tinha se tornado folclore corporativo. Contratar Eduardo Costa era visto como um insulto ao Império Valente. E ninguém queria cruzar Carlos. Ou Helena. 3 meses depois, Eduardo estava morando num apartamento apertado acima de uma lavanderia barulhenta nos arredores da cidade. O carro de luxo foi retomado. Os ternos foram vendidos para um brechó. Ele sentou numa cadeira dobrável, comendo miojo instantâneo, a mesma marca barata que ele costumava gritar com Helena por comprar, e encarou a parede. Ele percebeu agora que Helena não tinha sido só uma esposa. Ela tinha sido o motor dele. Ela tinha gerenciado o estresse dele, a dieta dele, a agenda dele e o ego dele. Ela tinha sido o vento sob as asas dele. E ele tinha cortado ela porque achou que estava voando com o próprio poder. Ele era só um homem caindo do céu. 1 ano depois, a cidade estava agitada com a notícia do Gala Valente para as Artes, o evento mais exclusivo da temporada. Estava sendo realizado no novo Centro Valente, um arranha-céu que perfurava as nuvens, um testemunho da liderança de Helena. Sob comando dela como CEO, os lucros da empresa tinham triplicado. Ela era o rosto de capa da Forbes, Time e Vogue. Dentro do salão de baile, a atmosfera era elétrica. Helena estava no centro da sala,
radiante num vestido de ouro cintilante. Ela estava rindo com um homem bonito, um arquiteto francês chamado Luc, que olhava para ela não com posse, mas com adoração. O champanhe está acabando na mesa 4. Helena notou, os olhos afiados não perdendo nada, mesmo no meio de uma celebração. Ela sinalizou para o gerente de catering. Por favor, garanta que o serviço seja impecável. Imediatamente, senhorita Valente. Vou mandar alguém. Nos fundos da casa, na cozinha agitada e cheia de vapor, um homem de jaleco branco de garçom estava polindo taças. O cabelo dele estava ralo, o rosto magro e marcado de exaustão. Costa, o gerente de turno latiu. Para de sonhar acordado. Mesa 4 precisa de champanhe. Mexe. Eduardo Costa pegou a bandeja de prata. Manteve a cabeça baixa. Tinha aprendido a se tornar invisível. Era a única forma de sobreviver. Ele saiu pro salão, navegando o mar de riqueza ao qual ele costumava achar que pertencia. Se aproximou da mesa 4, mantendo os olhos nas taças. Mais champanhe, madame, ele murmurou, despejando o líquido dourado. Obrigada, uma voz disse. Uma voz que parou o coração dele. Eduardo congelou. A garrafa pairou sobre a taça. Ele lentamente olhou para cima. Helena estava sentada ali. Ela era ainda mais linda do que ele lembrava, mas era uma beleza que tinha endurecido como um diamante formado sob pressão. Ela parecia poderosa. Feliz. Ela olhou para ele. Por um momento, Eduardo pensou que ela não ia reconhecer ele. Tinha perdido 9 quilos. Parecia 10 anos mais velho. Mas os olhos da Helena se arregalaram ligeiramente. Ela pausou, o garfo pairando sobre a sobremesa. A mesa ficou quieta.